Oi pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês aqui como que eu quero que fique o trabalho de vocês lá, o programa, tá? E aí eu não vou comentar aqui agora sobre questões de avaliação, de prazo, isso eu coloco depois lá no E-Disciplinas, tá? Eu vou falar, comentar uma ou outra coisa aqui de questões assim, de que pontos, né, que eu quero frisar aqui com relação ao que vai valer mais nota, o que vai valer menos nota. Mas aí o foco do vídeo aqui é o funcionamento do programa mesmo, tá? Então o que que vocês vão fazer? Vai ser um caça-palavras, tá bom? Aí eu quero que vocês escrevam seis, pelo menos, tá? Seis arquivos com caça-palavras, tá? E aí esse arquivo, cada um desses arquivos, né? Eles têm que seguir o seguinte formato, tá? Exatamente o mesmo formato. Aliás, tudo que eu especificar aqui nesse vídeo é para vocês seguirem à risca, tá? O que eu falar aqui que ó, tem que ser assim, tá bom? Porque senão dificulta a minha correção, tá? E aí eu também vou usar isso como um critério para avaliar o teu trabalho. Então, se você não seguir a especificação, você vai estar sujeito aí a eu descontar a nota por não ter seguido a especificação, tá bom? Então, ó, o formato dos arquivos, né? Primeira linha, são três inteiros, tá? Que é o que é o número de linhas e o número de colunas, tá? Da matriz contendo os caracteres. Depois, o número de palavras que eu tenho que caçar dentro dessa matriz, tá bom? Aí aqui eu coloquei 10 por 10, então eu tenho que colocar aqui agora uma matriz 10 por 10, tá? Coloca com letras maiúsculas, tá? Porque aí esteticamente vai ficar melhor, tá? E aí então depois de eu ter colocado aqui a matriz 10 por 10, eu tenho que colocar as três palavras, tá bom? E aí eu estou assumindo que o teu arquivo está correto, tá? Não o teu programa não precisa fazer essa validação, tá? Então essas palavras elas têm que existir aqui dentro dessa matriz, tá? Aqui eu tenho um outro caça-palavras, ó, 15 por 22. A matriz não precisa ser quadrada, tá? Então ela tem 15 linhas e cada linha tem 22 caracteres. E aí depois eu venho com as 8 palavras aqui, ó. Eu disse que eu tinha 8, então 8 palavras. E aí essas 8 palavras tem que estar aí dentro, tá bom? Aí beleza, então você vai fazer 6 pelo menos desse aqui. Que aí eu quero dois fáceis, dois médios, dois difíceis, tá? O difícil não precisa ser uma matriz 50 por 50, tá? Você vai, né, pensar em um tamanho razoável, pensando numa tela de computador aí, tá? E também que uma pessoa que vai fazer isso não vai ficar navegando num mar de letras, tá? Então eu não estou especificando aqui exatamente o tamanho, mas aí você tem a liberdade aí de pensar aí, tá? E aí você escolhe os temas também que você quiser, né? Assim, achar, se quiser brincar com o professor, né? Fazer aqui no teu caça-palavras aqui, sei lá, você põe o tema que você achar engraçado, interessante, tá bom? É, pode zoar o professor se você quiser, tá bom? Tá liberado. Aí como que o programa tem que funcionar, tá? É, então eu vou executar aqui o teu programa, ó. Caça palavras. Aí tem que aparecer aí, ó, digite o comando, tá? Não precisa ser exatamente essa frase, não precisa ser exatamente essa cor, tá? Mas o fato é, ele tem que me pedir para eu digitar o comando, tá? Aí o comando que eu vou digitar tem que ser agora exatamente esses que eu estou especificando, tá? Então um dos comandos é carrega, tá? Minúsculo, tá? Carrega. Dei Enter. Aí ele tem que me pedir o nome do arquivo que eu quero carregar, tá bom? Então eu vou digitar aqui, ó, palavra não, caça palavras 1.txt. Aí ele vai carregar aquele arquivo lá, tá bom? Como o arquivo está no mesmo diretório, eu não precisei escrever aqui o nome do diretório, mas se ele não tiver no mesmo diretório, é só você escrever aqui, ó, diretório tal. Aí eu quero também assim, tá, pessoal? Eu não vou falar para vocês como que ler arquivo. Vocês vão pesquisar na internet, tá bom? A dica use fopen, tá? A função é fopen, tá? Então procura na internet, é como usar o fopen, tá? Aí você vai abrir o arquivo usando o fopen e vai ler depois usando scanf, tá? Beleza? Já falei tudo aí, só vai olhar na internet como que faz isso, tá?
Aí, ó, como que tá aqui, ó? Então, a matriz está carregada, tem que ter espaço aqui, ó, entre as letras, tá? Tanto nas laterais como em uma linha entre cada uma das linhas aí, tá bom? E aí, em volta da matriz, com os números, tá? Esses números para me ajudar a saber em qual coordenada que eu tô da matriz, porque eu vou precisar disso aqui no jogo, tá bom? Aí se eu posso pedir para carregar um outro aqui, tá? Então aqui, ó, carrega. Então, deixa eu jogar primeiro, tá? É porque eu queria. Tá, vamos lá. Então, aí o outro comando, marca, tá? Que é para marcar uma palavra. Então, marca. Aí o marca, agora eu tenho que. Ele vai me pedir qual é a direção, a coordenada inicial e o tamanho. Então, por exemplo, eu vi que tem a lista aqui das palavras, né? Então, aliás, assim, o teu programa tem que, além de imprimir isso aqui, ó, tem que imprimir a lista das palavras, né? Então, aqui, ó, falta encontrar as seguintes palavras: Alex, Fernando, Dridri, tá bom? Aí, então, eu achei esse aqui, ó, Alex, tá aqui, né, ó, Alex. Então aí como que eu marco essa palavra? Então, ela tá na direção para a direita, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, direita. A coordenada inicial é linha 1, coluna 0, e essa palavra tem 4 caracteres. Aí, se eu digitei tudo certinho, ó, ele vai marcar aqui, ó, Alex, e vai tirar o Alex aqui dessa lista, tá bom? Meu, se eu tô enjoado, eu não quero terminar esse, eu quero carregar outro caça-palavras. Beleza, carrega, aí eu vou pro outro, ó, caça palavras 2.txt. Ou mesmo se eu digitasse um, vai, se eu digitar um aqui de novo, ele vai recarregar o mesmo. Aí, ou seja, toda vez que ele carrega, ele vai zerar o jogo, ó. Então tá limpinho, a lista de palavras está completa aqui, tá bom? Aí, ó, você vai ter duas formas de fazer isso, que é com alocação estática e alocação dinâmica, tá? Da matriz que você vai guardar as palavras, né? Que você vai guardar as letras, né? E aí, só que eu quero que você faça com alocação dinâmica, tá? Você pode fazer com alocação estática, porque eu não quero que você deixe de fazer o trabalho, porque você não conseguiu fazer a alocação dinâmica, tá? Mas para você ganhar a nota toda, você vai ter que fazer com alocação dinâmica, tá? E se você fizer com alocação estática, eu vou tirar meio ponto, tá? Só meio ponto, beleza? Então, beleza. Então, vê se você consegue fazer colocação dinâmica, tá? E aí, como que tem que ser a sua alocação dinâmica, tá? É assim, quando eu carregar uma nova matriz, ele tem que liberar a memória da outra matriz que ele alocou. Não é para ficar gerando lixo de memória, tá bom? Então, toda vez que ele carregar, você vai lá e libera a memória da matriz anterior, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou carregar agora. Não, eu vou jogar esse aqui até o final, vai. Então vamos jogar aqui esse aqui até o final. Então marca. Aí eu vou lá de novo. Direita. 1, 0, 4. Agora eu vou procurar o Fernando, né? O Fernando, ele está marca para baixo, tá? Então é baixo. Começa na linha 1, coluna 8. E aí tem 8 letras, né? Aqui, ó, marcou, Fernando. E o Dridri tá na diagonal aqui, ó. Eu já sei esse aqui, né? Marca. Aí, ó, a sintaxe da diagonal, tá? Para não ficar muito longo, eu abreviei. Então fica assim, ó, diag de diagonal. Aí pode ser inferior, aí é só inf, ou então sup de superior, tá? Nesse caso aqui é superior. Diagonal superior direita, né? Então dir, tá? Então diagonal pode ser diag, sup ou inf, tá? De superior ou inferior, e a esquerda ou direita, tá bom? Então vamos lá, diagonal superior direita, dri, começa na linha 8, coluna 1 e tem 6. Dri, ó. Aí ele imprimiu aqui, ó, parabéns, porque ó, acabou a lista de palavras, tá? Então você tem que imprimir alguma mensagem, faz um negócio bonitinho lá, escreve um negócio, eu fiz aqui meio meia boca, né? Assim, um parabéns meio xoxo aqui.
faz alguma coisa aqui no meio da tela, né? Um negócio mais bonitinho, tá? Esse que eu estou chamando de meio da tela, eu estou considerando aqui, ó, que eu estou olhando mais ou menos para 130 caracteres, e aí eu sempre dou esses espaços aqui, ó, considerando que eu tenho 130 caracteres mais ou menos aqui na tela, tá? Então eu faço um cálculo para dar esse espaço aqui, para ficar posicionado mais ou menos onde eu estou chamando de meio aqui, tá bom? Então você pensa mais ou menos nisso aí também. Pensa que você vai numa tela de 130 caracteres e aí você vai ter que centralizar a tua matriz, tá? Então, por exemplo, eu vou carregar agora outra matriz, ó. Carrega, caça, palavras 2.txt. Ó, essa matriz é maior, tá vendo? Mas ela tá centralizada, então o número de espaços que eu dei aqui não é o mesmo que eu dei aqui, tá bom? Então você tem que fazer esse cálculo para centralizar a tua matriz, tá? Se o teu programa ficar bem bonitinho, certamente eu vou gostar mais dele e posso dar uma nota melhor, né? Agora, se o teu programa ficar feião, aí talvez eu já não, sabe? Então, assim, o lado da apresentação do teu programa é importante também, tá bom? Aí então, quais são as direções aqui, ó, só para terminar? Então, marca. Quais são as direções possíveis, tá? São 8 direções possíveis, tá? Que é para a esquerda. Então, ó, aqui, ó, o Jair, por exemplo. Ó, o Jair tá para a esquerda, ó. Cadê o Jair aqui? Ó, o Jair tá aqui, né? Linha 4, coluna 18. Para a esquerda, o Jair para a esquerda, hein? Nada é por acaso, hein? E se eu disser, ó, eu fiz isso aqui sem querer, viu? Saiu sem querer. Jair, então, para a esquerda, linha 4, ops, 4, coluna 18. Ó, e aí são quantas letras? Já 3, 4, né? 4. Tá aqui, ó, Jair, tá bom? Então, ó, vale fazer para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, diagonal superior esquerda, diagonal superior direita, diagonal inferior direita, diagonal inferior esquerda, tá? Então são oito direções, tá? Nesse caso aqui, ó, cada uma dessas palavras está numa direção, mas eu não vou procurar todas aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então vamos ver só mais uma aqui, ó, o Moro, vai, o Sérgio Moro, tá aqui, o Moro, né? O Moro tá na linha, então ele tá para baixo, o Moro tá em queda, né? A reputação, tô brincando. Linha 9, coluna 10, para baixo, né? E são 4 letras. Então tá aqui, Moro, tá bom? Agora, o que acontece quando o cara erra, né? Então, por exemplo, se eu falar aqui, ó, marca, vou fazer um aleatório aqui, ó. Diag, sup, inf, então diagonal superior, não, superior direita, né? Então, diagonal superior direita, 10, vai. Aí ele não faz nada, ele só imprime aqui, ó, incorreto, tá? Então você poderia pôr uma mensagem um pouco mais caprichada aí também, tá? Que eu fiz meio correndo aqui. Então, aí eu só escrevi aqui, ó, incorreto, e aí a palavra continua lá, as palavras continuam na lista, a matriz continua igual, tá bom? Ou então se o cara acertar, né, assim, por exemplo, marca, se ele marcar a mesma palavra, vai aparecer de novo aqui incorreto, tá? Eu não vou mostrar aqui, mas é isso que tem que acontecer, tá? Agora vamos pegar uma que de fato existe. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro alguma aqui, ó. Putz. Ah, uma coisa aqui, ó, tá vendo? Ó, por exemplo, eu tava procurando Flávio, né? Ó, então tem um Flá aqui, tem Flá aqui, tem Flá ali. Então a ideia é que para confundir, né, a pessoa, você faça isso também, tá? Então, né, pro cara não, se só aparece Jair em um lugar, vai ficar fácil de encontrar. Então tem que ter um quase Jair aí em outros lugares, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho algum, né? Meu pai do céu, isso aqui ficou difícil, hein? É... Queiroz, tá aqui, ó, Queiroz. Então, Queiroz tá aqui, ó, né, ó, Queiroz.
Então o Queiroz está para a direita, né? Então, direita. Aí ele começa na linha 11, na coluna 6, né? E aí Queiroz, ele tem 3, 6, 7 letras, né? Então se eu colocar 6 letras, ele vai dar incorreto, tá? Então eu tenho que acertar o número também. Então direita, 11, 6. Aí se eu colocar a mais, ó, 7 é o correto, né? Então se eu colocar 8, também vai dar incorreto, tá? Então eu tenho que acertar o tamanho também. Então o programa de vocês precisa checar isso, tá? Direita, direita, 11, 6 e 7. Beleza, Queiroz, tá aí o homem. Achamos. Achamos o Queiroz. Tá bom, pessoal? Aí eu acho que se ficar alguma dúvida, último comando, fecha, tá? Então quando o cara quiser fechar, aí ele digita lá, fecha, aí imprime alguma mensagem, tá? Eu fui um pouco aqui, ó, um pouco rude aqui, ó, arregão, né? Mas aí você coloca alguma mensagem bonitinha aí e tal, dá tchau pro usuário. Beleza? Então aí se ficar dúvida aí a gente vai conversando aí pelas redes sociais, tá ok? Um abraço, tchau, tchau.